Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um Piripiri na Língua. Pois é, pessoal, como prometido é devido, cá estou eu para mais um vídeo no canal, desta vez de forma regular. Vou tentar manter a regularidade que vos prometi. E como no último vídeo eu deixei a vosso critério que escolhessem nos comentários de todas as músicas que têm estado a sair durante a minha ausência, uma música para que eu pudesse fazer análise dessa música. E entre várias músicas mencionadas, a música mais mencionada foi a música do Valete, A Rua do Poço dos Negros. E por acaso eu já queria falar queria analisar essa música. Então é isso que vamos fazer hoje. Vamos analisar, explicar algumas cenas que muita gente pode não ter percebido e vou dar também o meu parecer e o meu ponto de vista da música. Por isso, quem ainda não o fez, está a dormir, mas subscreva o canal, ative as notificações e sigam-me nas redes sociais. Vocês sabem muito bem que daqui fala o vosso boy Clay. Pois é, pessoal, na música A Rua do Poço dos Negros, se vocês repararem no início do vídeo, quem tiver a ver o vídeo no YouTube, vai ver que aparece uma frase. A primeira frase que aparece é: nunca foi tão importante votar. E a leitura que eu faço dessa frase é o facto de nós estamos perto das presidenciais e haver um partido novo em Portugal que se chama Chega. E esse partido é um partido liderado por uma pessoa com ideais claramente racistas. Se vocês tiverem dúvidas, basta ver uma entrevista que ele deu há pouco tempo na RTP1 e em que fazem várias perguntas sobre várias coisas que ele disse e vocês vão perceber que o programa dele e tudo que ele tem para apresentar gira só à volta de questões raciais. Ele, para mim, na minha opinião, é claramente racista. Então, a ideia de nunca foi tão importante votar é que não é só ir às ruas fazer barulho, não é só fazer barulho nas redes sociais. Agora temos o direito de voto, não podemos deixar esse tipo de partidos crescer. É agora temos de votar contra esse tipo de partidos, porque aí nós é lá que nós temos de manifestar contra esse tipo de coisas. Por isso, nunca foi tão importante votar. Vamos começar o som. Preto como Jesus. Preto como Jesus. Ele diz preto como Jesus porquê? Porque Jesus que nos é apresentado na Bíblia, de todo o sítio nós vemos Jesus, é um Jesus de feições que nem são feições portuguesas. É um Jesus de olhos claros, de cabelo comprido, é um branco. Mas, geograficamente, a história conta-nos que Jesus nasceu num sítio onde nascem pretos. Por isso, não há nada que nos prove que Jesus não seja negro. Por isso ele diz preto como Jesus, porque não há nada que nos prove que Jesus possa ser branco, porque seria um milagre muito grande alguém nascer onde Jesus nasceu e ser branco. Por isso, é mais uma das coisas que a história nos contou da forma que quis, mas que não fazem sentido. Basta te questionar um bocado. Preto como a deusa que me deu à luz. Eu sou preto como Jesus. Querem tirar a intervenção e o boom-bap, como os mídia querem tirar pretos da história do rap. Bem, ele diz: querem tirar a intervenção e o boom-bap, como os mídia querem tirar os pretos da história do rap. Eu vou explicar primeiro a primeira cena. A intervenção e o boom-bap têm estado a perder força porque estamos na era do trap e do drill, etc, etc. Então, mas as pessoas hoje em dia querem dar a entender que o boom-bap já não bate e quem faz boom-bap já não vai ter sucesso, o mercado já não aceita o boom-bap, e que é uma mentira. O mercado aceita tudo o que tenha qualidade, é o que eu penso. E quando ele diz que como os mídias querem tirar pretos da história do rap, eu interpreto isso de várias formas. Por exemplo, há um documentário no YouTube que é os primeiros anos do hip-hop português, que por acaso foi feito por Rui Miguel Abreu. E nesse documentário aparece o Pacman, aparece o Bossy C, e a dada altura, eu posso me enganar aqui nas datas, não são bem essas, mas só para situar. Nesse documentário, a dada altura, alguém diz que entre 1992, até 2000, mais ou menos, não apareceu mais nenhum rapper negro relevante. O que é uma barbaridade, porque Halloween apareceu nessa altura, NGA apareceu nessa altura, Chulage apareceu nessa altura, Valete apareceu nessa altura, entre muitos outros negros com muita importância no hip-hop português. Então é de uma irresponsabilidade enorme, ou então é de má fé, alguém fazer um documentário sobre o hip-hop português e dizer que nessa data não apareceu nenhum negro relevante no hip-hop português. Não tentem ocultar as coisas que ninguém consegue ocultar. Por isso, é o que eu penso. Mas também penso de outra forma. Eu olho para o mercado e vejo que as oportunidades não são iguais para toda a gente. Pelo menos a minha visão das coisas. E pelo que eu vejo, há rappers negros muito bons, mas que a sua visibilidade, as oportunidades que eles têm, não são iguais àqueles que o talento deles merece. Também vejo rappers brancos que são bons, sim senhora, mas a visibilidade deles
está acima daquilo que eles mereciam, que o talento deles merece. Mas é a minha opinião. Por exemplo, porquê que o NGA nunca está não está nos festivais todos de verão? E merecia. Ninguém mais do que o NGA fez pelo rap. Por exemplo, o NGA inspirou a maior parte desses miúdos dessa geração agora. NGA conseguiu bater na casa de toda a gente quando a internet estava no início, não havia tanto, o hip hop não tinha força que tem hoje em Portugal. Ele conseguiu bater nessa altura, sempre no hustle, etc. Então como é que agora há festivais e quem vai mamar são os outros que têm menos talento que ele? O T-Rex e o Jason, para mim, são os mais espetaculares. Eu não digo liricamente, eu estou a dizer de sonoridade. A sonoridade mais espetacular aqui em Portugal, para mim, da nova escola, é o Jason e o T-Rex. Mas como é que é possível que o T-Rex só toca a música do T-Rex? A única música do T-Rex que toca na rádio é uma música em que ele participa na música do Lunar Johnny ou do Bispo. Precisa do Bispo e do Lunar Johnny para poder tocar na rádio. O que não faz sentido nenhum, porque o T-Rex, no meu ponto de vista, tinha toda a qualidade para tocar, uma música dele tocar sem precisar de ninguém. E é um absurdo ter de ser o Bispo conseguir meter o T-Rex a ser ouvido na rádio, ou o Lunar Johnny. Não faz sentido, assim como o Bispo também meteu o Ivandro a ser ouvido na rádio, quando o Ivandro tem qualidade para tocar na rádio. Entendem? Eu acho que eu não digo, claro que vai aparecer gente a dizer, mas o Julinho está na rádio, ou não sei quem está na rádio, mas tem que entender a discrepância. Por exemplo, quantos negros, quantos brancos tocam na rádio? Vejam isto. Quantos negros tocam na rádio, quantos tinham qualidade para tocar e não tocam, quantos brancos tocam na rádio, quantos estão na rádio sem qualidade e quantos tinham qualidade para tocar e não tocam. Há muito branco bom, atenção, vocês sabem que eu não faço essa distinção, adoro muitos rappers brancos, mas o que eu estou a dizer é que é muito mais fácil um branco sem talento tocar na rádio do que um negro cheio de talento e sem cunhas e sem essas coisas. Eu acho que isso é visível para toda a gente. Vocês basta irem nos festivais de verão e verem quantos negros chegam lá e quantos podiam chegar. Vocês têm que comparar, porque nós conseguimos comparar todos. E pode ser só a minha opinião, mas vocês também têm a vossa opinião. Ouçam e comparem os rappers que vocês estão a ouvir e vejam se as oportunidades são iguais e se a visibilidade coincide com o talento de cada um. E se são os negros, prejuízo dos negros ou prejuízo dos brancos. Eu não quero começar aqui numa situação racial, estamos a falar de uma música do racismo, vamos situar. Eu não ouço um rapper porque é branco, porque é negro, eu ouço um rapper porque tem skill ou não tem skill, mas também sei ver quando alguém tem skill e não está a ter o devido valor. É isso que eu penso. Tutorial de racismo estrutural, diz-me quantos George Floyd já tivemos em Portugal. Tutorial do racismo em Portugal. Do racismo estrutural. O que é o racismo estrutural? No vídeo passado eu falei disso. Eu falei, o racismo estrutural não é o povo, como o nosso povo, um gosta de negro, outro não gosta, isso é o menos. O racismo estrutural está acima de todos nós. São leis que têm que ser criadas para combater o racismo. E leis que muitas vezes facilitam os racistas e prejudicam os negros. Então isso é racismo estrutural. É coisas que estão acima de nós que não nos deixam movimentar à vontade. Por exemplo, se um negro morre nas mãos da polícia, o polícia não é bem investigado e as coisas passam pelos pingos da chuva. Isso é racismo estrutural. Então, igualdade seria ser avaliado da mesma forma como se fosse um branco. Isso é que é o racismo estrutural. Depois ele diz-me quantos George Floyd já existiram em Portugal. Muitos negros já morreram nas mãos da polícia de forma injusta. Muitos mesmo. Se calhar as pessoas não estão na posse dos dados que possam explicar isso, mas a verdade é essa. Já morreram muitos. Nós do gueto, nós das tribos, sabemos que existem muitos negros que morreram nas mãos da polícia de forma injusta e que até hoje não houve justiça. Por isso é que ele diz a PSP tem mais cadastro que qualquer bairro, porque há muita gente da PSP que mata, bate, faz muita coisa que não deve fazer e que devia fazer cumprir a lei, mas às vezes a lei só... Por exemplo, eu sendo negro em Portugal, às vezes penso, será a PSP de Polícia de Segurança Pública? Pública é para todos, mas quando a polícia entra nos guetos, esquece que tem que proteger também muita gente que está nos guetos. E entra nos guetos de tipo que são todos bandidos, tem que atacar toda a gente. Não, também tens que proteger muita gente que está ali. É esse tipo de coisas que ele está a falar. E há muito sangue nas mãos da polícia em Portugal contra os negros. E há muita injustiça porque há muita coisa que não foi bem resolvida. E é disso que ele está a falar. Se caem as estátuas dos escravocratas, consegues dizer quantas estátuas ficarão intactas? Justiça, nem que seja no rim, deixa os sonhos para o botequim. Ele diz, se caem as estátuas dos escravocratas, consegues dizer quantas estátuas ficam intactas?
Justiça, nem que seja no ringue, deixa os sonhos para Luther King. Vou começar por trás. Luther King era um ativista negro que lutou bastante contra o racismo. Luther King e Malcolm X. Mas Malcolm X tinha as suas ideologias, a sua forma de agir. E o Luther King achava que era só pela paz, pelos livros, etc, etc. E o Malcolm X tinha uma frase que era by any means necessary, tipo, por qualquer meios necessários. Se tivermos que lutar, vamos lutar. Então, ele está aqui a querer dizer que ele é mais Malcolm X do que Luther King. Luther King era muito da paz, mas foi muito abusado. O Malcolm X já era mais da guerra, também foi assassinado, mas era uma situação de que tu não podes... basicamente, tu não podes estar a querer lutar contra o sistema inventado por branco, e que é executado por branco e é julgado por brancos. Não vais querer que esse sistema te proteja da mesma forma que protege um branco. Entendes? Tu vais a um tribunal, o juiz é branco. A lei é feita por brancos. Tu estás à espera que seja igual para ti e para um branco. Então é basicamente isso. Este rap frontal, sou preto como Marquês de Pombal, como som no meu texto, preto como Dom João VI. Ele diz que ele é preto como Marquês de Pombal, como o som do seu texto e como Dom João VI. Então, Marquês de Pombal e Dom João VI serem pretos, para muita gente é chocante. O que eu acho que ele quer dizer aqui é que, se vocês souberem da história, o povo português deriva dos mouros. E os mouros vêm de onde? Então é normal, porque se fores olhar para um português e fores olhar para um sueco, por exemplo, as feições são completamente diferentes. Os portugueses não têm as feições dos nórdicos. Os portugueses têm feições com muita mistura africana. Então, os mouros vêm da África, os portugueses muitos dos portugueses são filhos de africanos, muitos portugueses derivam de africanos. Então, é por aí que ele diz o que diz. Nosso povo ainda está na cruz. Sou preto como a minha luz. Preto como Jesus. Preto. Ele diz, o nosso povo ainda está na cruz. 400 ou 500 e tal anos depois, nós continuamos na cruz, porque a escravatura não é tão evidente, não é física como era, mas há muitas formas de escravatura. E nós ainda continuamos a ser limitados por bué de situações, muitas situações que são escravatura. Então nós ainda estamos na cruz, ainda há muita coisa que tem que mudar, muita coisa mesmo. Em pleno século XXI, muita gente acha, não há racismo em Portugal, porque, olha, o Éder joga na seleção, eu tenho um amigo preto, tipo que vocês não estão... Tipo, as pessoas vão procurar gotas no oceano para justificar que não há racismo em Portugal. Racismo em Portugal porque só há racismo quando se fala dele. Está-se bem, eu vou pedir um emprego, dou-me barra, não falei do racismo, não foi racismo. Se me disser, olha, não vens aqui porque és black. Se eu não falar, não é racismo. Se passo na rua, para a SP para-me e dá-me um tiro, não é racismo. Se eu não falar disso, não é racismo. Está-se bem tudo. Se nós não falamos de racismo, o racismo acaba. Matam negros todos os dias, prejudicam negros todos os dias, as oportunidades são diferentes todos os dias e ninguém fala, não é racismo. Está tudo bem. Não, André, vocês têm que parar de pensar que as coisas são assim como vocês pensam. Eu acho que o maior insulto que existe é quando um branco quer impor ao negro o que é o racismo, o que não é o racismo. Isso é errado. Quem sabe do que é o racismo somos nós que sofremos de racismo. Ninguém pode saber da minha dor melhor do que eu. Eu posso imaginar o que é um advogado estar a defender uma tese, um caso no tribunal, mas eu nunca vou saber como advogado o que é estar lá no terreno. Eu não posso discutir isso com ele. Eu não posso dizer ao advogado, não, é fixe, é fácil. Porque ele está lá na situação. Como é que tu vais-me dizer a mim que toda a coisa é racismo? Eu não sei. Como é que o Jorge Jesus senta-se na televisão e vem dizer que agora tudo é racismo? O que é que o Jesus sabe? O Jorge Jesus nem sabe que horas são. Para saber o que é o racismo, o que é que não é racismo. Toda coisa é o racismo. As pessoas têm que ficar caladas quando não percebem de um tema. Fiquem caladas, porque o tema não te atinge diretamente. Não podes falar. Eu nunca tive cancro, graças a Deus. Eu não posso discutir com um doente de cancro o que é cancro, o que é que não é. O que é dor, o que é que não é. Eu não posso ser eu a decidir o que é que não é. Quem pode decidir é quem sente. E quem sente somos nós. Somos nós negros. Não são vocês que têm que dizer, porque isso até é ofensivo. Tu tens de tentar entender. Tentar ouvir o outro lado. Muita gente critica o Valete por causa desta música, não gostaram, etc, etc. Em vez de pararem e pensar, tentem ouvir o outro lado, tentem conhecer o outro lado. Porque a vida toda foi-nos entregue uma história que não é a história que não é a história correta. Por exemplo, como ele diz, se caem estátuas dos escravocratas, conseguem dizer quantas estátuas ficam intactas. Há muita história que muitos de nós não sabemos. Muita história. Porque todos nós sabemos que Stalin foi um genocida, o Hitler matou muita gente,
mas muita gente não sabe outras histórias que são escondidas. Os nomes que o Valete menciona aqui na música são pessoas que mataram milhões de escravos, milhões de escravos. A rua do Poço dos Negros, a Rua do Poço dos Negros é uma rua em Lisboa. É uma rua onde, quando em Portugal, o Marquês de Pombal não, o Terreiro do Paço, era uma zona onde recebia muitos escravos para poder mandar para outros países. E muitas vezes os escravos ficavam cá em Portugal, quando morriam, eram atirados num poço. Num poço. Vários corpos eram tirados naquele poço. É por isso que chama-se Rua do Poço dos Negros, onde os negros eram mortos e eram atirados. Por isso é que se chama. Muitos negros não sabem disto, mas é verdade. E até hoje existe essa rua em Lisboa. Vocês sabem, vocês parem e pensem um bocado, ponham-se no lugar das pessoas. Tu, sendo negro, estás a passar todos os dias por uma rua que se chama Rua do Poço dos Negros. E sabes a história do que se passava ali. E toda a gente ri-se e diz que não existe racismo em Portugal. Toda a gente diz que a história de Portugal são heróis do mar. Mas ninguém conta o que é que os heróis do mar fizeram. O que é que os heróis Ninguém chega na terra de ninguém. Ninguém chegou na Guiné, Angola, Cabo Verde e disse assim: olha, olá, tudo bem, gostei da vossa terra, posso ficar com ela? Ah, ok, vocês vieram trazer a civilização. Ok, entrem, é tudo vosso. Não é assim que acontece, vocês sabem que não é assim que acontece. Então parem e pensem. Claro que nos livros contam a parte bonita, a parte romântica. Que foram lá e ajudaram. Não é assim que acontece. Houve violações, houve mortes, houve abusos, houve roubo, houve tudo. Roubaram-nos tudo que era nosso. Mataram muita gente africana. Violaram muitas mulheres, daí nasceram os mulatos. Porque mulato é filho de mula que teve um filho com o patrão. Quando o marido de uma branca tinha sexo com uma escrava e nasceu um filho dessa relação, a mulher desse branco chamava essa criança mula, mulata, filho da mula, ou cabrito, filha da cabra. É assim, foi assim que nasceu o mulato. Então isso tudo que nós sofremos quando alguém de repente apareceu na nossa terra e fez isso tudo, não aparece nos livros. Nos livros aparece que eles são heróis, mas não são bem heróis. São pessoas que mataram milhões de pessoas. Todas essas pessoas das estátuas têm histórias por trás. Todas as pessoas foram, ninguém chega na Terra, ninguém mete isso na cabeça, não é de hoje, nunca vai acontecer. Ninguém chega na Terra, ninguém bate e diz: olha, olá, eu gostei disto, posso ficar com isto? Ah, então entra, fica, porque não é assim que acontece. Então vamos tentar parar e pensar um bocado antes de atacarmos tudo, tentamos pôr no lado no outro lado, porque as coisas foram muito, mas muito feias. E depois aparece o Ventura, diz que todo negro vem para Portugal é para roubar. Ventura diz que todo negro vem para Portugal é roubar. Quando nós estávamos na nossa terra, alguém apareceu e roubou tudo o que era nosso e matou a nossa gente, violou nossas mulheres. É um bocado hipócrita. Não é para entrar nessa guerra, mas nós temos que ter um bocado de atenção quando atacamos, quando falamos de coisas que não percebemos. Yeah? Temos de tentar perceber primeiro. Alguns pretos dizem que não gostam de pretas. Acham que é uma questão de preferência. Ele diz: alguns pretos dizem que não gostam de pretas e acham que é uma questão de preferência. Não é uma questão de preferência. Isso tudo são anos e anos de lavagem cerebral. Tu ligas a televisão e tudo o que é bonito é ligado ao branco. Tudo o que é perfeito é ligado ao branco. Tudo o que é aceitável é ao branco. Tudo o que é negro é mau. Por isso é que ele diz muitas vezes: preto como a minha luz. Porquê que a tua luz ser preta tem que ser mau? Não. Nós temos que começar também a olhar para nós e achar: o negro não é feio, o negro não é errado. Então, fizeram-nos acreditar desde sempre que tudo que nós tínhamos era feio. Nariz largo é feio, lábio grosso é feio, cabelo crespo é feio. Mas, hoje em dia, eles metem botox para ficar com o lábio como o nosso. Já é bonito. Então aí já o nosso lábio é aceitável. O nosso rabo, o rabo das nossas mulheres era feio. Agora metem silicone para ficar com o rabo como nós. Agora já é bonito. Então os padrões de beleza que nos foram apresentados desde sempre são os padrões de beleza que encaixam nos brancos. Isso são anos e anos. Vocês têm noção de que a televisão tem muita força, os mídias têm muita força. Então tu passas a vida toda a ouvir que é bonito. Claro, tu achas que aquilo é que é bonito. Por isso é que não é uma questão de preferência. É uma questão de lavagem cerebral. Tu cresceste a acreditar no mundo de brancos, onde as publicidades todas na televisão são com branco, tudo que é bonito é com branco, é tudo limpinho, tudo é bonito, e que o negro é sempre empregado, e essas coisas. Então tu, claro, vais preferir brancas, mas se tu fores ignorante. Por isso é que muitos negros que são ignorantes dizem que não gostam de negras. Não é não gostares de negra, tu estás com a lavagem cerebral muito bem feita. Não tem a ver com gostar de negras. Tu tens que começar a gostar. Tu não gostas de negras, não gostas da tua mãe. Logo é errado, entende? Então, são pequenas coisas. Eu vou-vos dar aqui um exemplo básico. Vocês sabem que nos Estados Unidos, por exemplo, quando vai haver uma guerra, por exemplo, contra os árabes, aparecem começam a aparecer filmes
a falar, a mostrar a parte má dos árabes. Os árabes são bombistas, de repente arrebenta uma bomba, já toda a gente inconscientemente levou lavagem contra os árabes. Os árabes, até aqui em Portugal, muita gente pensa que os árabes são bombistas, os muçulmanos são todos bombistas, e as pessoas não vão pesquisar, porque o Ocidente faz-nos acreditar nisso tudo. Que os árabes são maus e não sei o quê, mas não existe isso. Os muçulmanos são maus, os muçulmanos não são maus. Há bons muçulmanos e maus muçulmanos, como há bons cristãos e maus cristãos. Então, a televisão tem muita força e a lavagem cerebral é constante. Nós temos que estar muito atentos e perceber, se eu não sou mau, porquê que o negro é mau? Então aí para pensar um bocado. Neo-escravos, claro, só servem para a subserviência. Não vamos fingir que agora é só progressistas interessados em salvar os negros do linchamento. Não vamos fingir que são todos humanistas e que o André é o único fascista no Parlamento. Ele diz que não vamos fingir que o André é o único fascista no Parlamento. A verdade é essa. Claro que há questões políticas, cada um está a defender a sua dama e isso tudo. Mas o André Ventura simplesmente não é o único racista em Portugal, não é o único racista no Parlamento. Ele simplesmente fala alto o que muita gente pensa baixo. Se vocês repararem, o partido dele não cresce à toa. Há muita gente que não tem coragem, não tem voz que ele tem e que se revê nas palavras dele. E pelos votos vocês veem, pelas pessoas que lhe cheguem. Quando o André Ventura fala, muita gente vai por baixo nos comentários falar porque não tem coragem de falar eles. Então o André Ventura está só a falar aquilo que muita gente pensa. Por isso é quando vocês dizem que não há racismo em Portugal, fiquem quietos, porque se eu sentar-me com qualquer branco que me diga que não há racismo em Portugal, em 5 minutos eu faço-lhe ver que existe racismo em Portugal e se calhar ele mesmo é racista e não sabe, se calhar não quer ser. Mas é racista sem saber. Vocês têm que falar com negros, perceber o que é que nós sentimos, o que é que nos ofende, para vocês perceberem se estão a ser racistas ou não. Às vezes é sem maldade, mas estão a ser racistas. E é exatamente isso. No Parlamento, o André Ventura não é o único racista, porque senão já muita coisa tinha mudado. Porquê que não muda? Não, mano, é rocker. Beyoncé não, eu quero Ele diz... Kanye não, eu quero o Rakim, o Kanye West e o Rakim. O Rakim é muito mais de rap intervenção e as letras dele são muito mais conscientes do que aquilo que o Kanye é mais mainstream. A Beyoncé não, eu quero o Joacine. Beyoncé não é da nossa realidade. Embora a Beyoncé também lute muito contra o racismo da sua forma, mas nada a ver com a Joacine que está lá no terreno. Está lá no terreno e eu acho que é muito importante nós todos negros temos orgulho e não deixar que os mídias nos façam a cabeça contra a Joacine. A Joacine está lá a conseguir muita coisa por nós e a ser a nossa voz, a dar a cara por muitos de nós negros. Quantas vezes nós tivemos um negro a fazer uma coisa dessas por nós? Não se deixem enganar, como fazem, porque o Mamadou Ebaie é o papão, a Joacine, esqueçam. Os mídias têm muita força, vocês reparem, ouçam o que as pessoas dizem e tentem perceber quem está do vosso lado realmente. É bem importante mesmo. Nós negros também precisamos de muita educação. Não são só os brancos, contra o racismo mesmo, porque nós colaboramos bastante com o racismo. Quando nós, por exemplo, eu tenho amigos meus que veem uma negra bonita e dizem logo, preta bonita. É um elogio, mas não é bem um elogio, porque quando tu dizes preta bonita, já estás a querer insinuar que é uma coisa rara. Se fosse uma mulher bonita, bonita. É normal haver negras bonitas. Agora, quando dizes preta bonita, é como se fosse uma coisa rara. É uma preta bonita, Tipo, não é só bonita, é preta bonita, é raro. Não, nós negros fazemos isso inconscientemente. Então, mesmo sem maldade, temos que começar a mudar essa narrativa e ter mais orgulho daquilo que somos, porque só assim conseguimos lutar contra essas coisas todas. Dom José foi pior que Stalin. Kanye não, mano, é rocker. Beyoncé não, eu quero Pan-africano massa. Maria I foi pior que Stalin. Maria I foi pior que Stalin e Dom José foi pior que Stalin. Vocês sabem a história do Stalin, vocês sabem a história do Hitler, mas vocês não sabem a história de Maria José, de Dom José e da Maria I. Vocês vão ler essas histórias e vão tentar perceber, porque há muita coisa que nos é ocultada de propósito para podermos enaltecer pessoas que se calhar fizeram muita coisa má e que para muita gente não é mau. Por exemplo, vou-vos dar uma dica. O Hitler é odiado pela humanidade por causa do que fez, não é? Mas existe uma pessoa pior do que o Hitler na história e que muita gente não fala. Chama-se Leopoldo II. Acho que é Leopoldo II. Foi um rei belga. Procurem na net e procurem saber tudo o que esse Leopoldo II fez. Tudo o que ele fez. Quantas pessoas ele matou. Se calhar matou muito mais do que o Hitler. Mas matou negros. Como matou negros já não é tão mau assim.
o Hitler é pior, mas não. O Leopoldo II aqui da Bélgica, vocês procurem na net e vejam as coisas que ele fazia a crianças. Vejam, isso não é muito pior do que o Hitler, mas não se fala, porquê? Basicamente o som gira à volta disso. Depois há uma parte no fim em que ele fala dos donos do petróleo, deixa-me só ver aqui. Ele diz preto como o mar Mediterrâneo. Aqui eu acho que ele está a fazer alusão ao facto de muitos negros terem perdido a vida no mar a tentar vir para a Europa. Então o mar Mediterrâneo está preto porque muita gente tentou fazer essa travessia para vir para a Europa para poder ter melhores condições de vida e ficou lá no mar. Depois ele diz preto como as religiões impostas. Aí está. Uma das coisas que quando os brancos chegaram à África fizeram foi levar a religião e levaram-nos a Bíblia, porque uma das maiores forças que eles têm contra nós é essa cena da Bíblia. O negro acredita em Jesus, enquanto nós ficamos a rezar, eles vão levar o nosso ouro, estão a levar as nossas cenas todas. É por exatamente isso. Se vocês repararem, quando houve a manifestação dos Estados Unidos por causa de George Floyd, a primeira coisa que o Trump fez foi aparecer em público com uma Bíblia na mão. Porque ele sabe que inconscientemente a Bíblia acalma os negros, estão habituados a acalmar-nos com a religião. Por isso vocês têm que ver bem, uma religião que nos é apresentada a nós, mas em que toda a gente boa dessa religião é branca, para e pensa, então nós onde é que estamos? Nós não existimos. Foi essa análise mais ou menos da música. Eu dei aqui o meu parecer, aquilo que eu penso, uma coisa que eu vos peço, parem de julgar o Valete, parem de tentar... porque isso é uma forma de opressão também. Imagina, um artista tem que se exprimir livremente. E quando existe esse tipo de casos e ele fala, vocês vão às redes sociais, porque não gostei disso, gosto disso, gosto daquilo. É uma forma de condicionar também. E é errado. É errado, porque vocês têm que deixar o artista exprimir-se. Se vocês gostam do Valete e todas as músicas do Valete, não é desta que não vão gostar. Tentem perceber. Porque isso também é racismo. Tu só me falas de racismo e já estás contra. Não, tenta perceber, tenta ouvir. Nós temos que ser inteligentes acima de tudo. Acima do racismo nós temos que ser inteligentes. Ele está a falar de racismo. Eu não concordo com algumas coisas. Deixa-me tentar perceber. Deixa-me ouvir, porque Valete é uma pessoa inteligente, não ia falar à toa. Não é só chegar e atacar, porque não sei o quê. Eu tenho a certeza que neste vídeo aqui vai aparecer muita gente a fazer comentários estúpidos porque, Clay, não sei o quê. André, tem que parar e pensar um bocado. Tentem perceber o outro lado, não tentem só criticar. Porque a mim, pelo menos, não sei se o Valete vai acontecer, mas a mim ninguém me vai condicionar. Sempre que eu tiver de falar do racismo, vou falar. Sempre que eu tiver de dizer o que eu penso, eu não vou ser inteligente nos casos e aqui já não sou inteligente. Não. É a minha verdade, vocês tentem perceber, tentem entender que ninguém está contra ninguém, nós estamos todos no mesmo barco, nós somos seres humanos e quando nós nos olharmos dessa forma como seres humanos, vamos evoluir. E tem que entender que não é uma luta entre branco contra o negro, não, nem negro contra o branco, é uma luta de humanos contra ignorantes, humanos contra racistas. Quando vocês se encaixarem aqui do nosso lado e lutarmos todos contra o racismo, as coisas vão melhorar, acreditem nisso, já? Quem não subscreveu o canal, faça agora, ative as notificações, para a semana estarei de volta. Vocês deixem nos comentários mais uma música que vocês querem que eu analise. Se não deixarem nos comentários, vou ter de ser eu a escolher. Estamos juntos, grande abraço.